Gente, boa tarde. Nós estamos aqui, então, no apoio técnico Seq-Estiagem para as regiões. Começou, né, com apoio técnico para a região norte, mas é uma situação assim crítica, histórica que a gente está vivendo, Seq-Estiagem no Brasil, e aí a gente está chamando também muito pessoal da região Nordeste, Centro-Oeste também, trabalhadores, gestores, São Paulo, que está vivendo isso de uma forma muito intensiva. E a gente tem a intenção aqui de compartilhar alguns temas relacionados à proteção social, à saúde também, direcionar principalmente para os trabalhadores e gestores da assistência social em todo o Brasil. E a gente vem fazendo esse apoio técnico, a gente já está, se não me engano, na 8ª edição, todos com convidados, com temas diversos. A gente já teve o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, já tivemos Defesa Civil, tivemos um tópico sobre impactos à saúde mental decorrente de situação de desastres e emergências. Dentro da Secretaria Nacional, dentro do MDS, a gente teve a última live, que inclusive está gravada e eu acho que já é disponível também no blog da SMS. A gente teve uma exposição sobre benefícios eventuais, já tivemos sobre Bolsa Família, CAD Único. E então a gente deixa registrado aqui também, agradecer a participação de todo mundo, que todos esses apoios técnicos estão disponíveis no YouTube, na página da Secretaria Nacional de Assistência Social, do MDS. E hoje a gente tem, e agradecer muito a presença da Mônica Alves e do Alexandro Lopes. A Mônica, ela é coordenadora da média complexidade do Departamento de Proteção Social Especial, da SNS, do MDS, e o Alex é da coordenação de programas e ações de combate às discriminações da proteção social básica do MDS também. Então, hoje a gente vai falar sobre povos indígenas, populações tradicionais, e aí eu deixo a palavra com vocês. Eu vou deixar também aqui, normalmente a gente leva mais ou menos, dura mais ou menos em torno de 1 hora, pode ir até 1 hora e meia, vocês fiquem à vontade também no tempo de vocês para fazer a exposição, e a gente deixa um espaço final de dúvidas e sugestões que vocês podem se inscrever ao longo da live aqui, vocês podem mandar aqui pelo chat também as inscrições de vocês. Se vocês quiserem também podem se manifestar aqui, pode falar, contar um pouquinho também de alguma... compartilhar alguma questão também aqui pelo vídeo mesmo. E aí eu vou ao longo daqui da exposição também deixar aqui no chat para vocês nossos canais de comunicação. A gente tem, quem não está ainda, a gente tem um grupo de WhatsApp com informações do MDS, ele chama Apoio Técnico Estiagem, e a gente tem também um outro grupo, uma comunidade que é só de transmissão de mensagens, que é a Emergências no SUAS. Então, eu deixo os contatos também aqui, se vocês quiserem se inscrever, que a gente sempre passa informações importantes através desses canais. Muito obrigada. Mônica, Alex, a palavra é com vocês, então. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu sou Alex Cordeiro, sou antropólogo, estou aqui na Coordenação Geral de Programas e Ações de Combate às Discriminações do Departamento de Proteção Social Básica, aqui do MDS. É uma coordenação nova, que surgiu no ano passado, e que tem aí um papel, claro, de combate às discriminações, mas, sobretudo, de um olhar para atendimento de grupos muito específicos, né? E que, de certa forma, o acesso, né, ele é muito mais complexificado e tem uma demanda muito mais, de um olhar muito mais sensível, que a gente chama de culturalmente adequado, por conta das especificidades territoriais, culturais, né? Quando a gente pensa aí de povos e comunidades tradicionais, por exemplo, né? Mas a gente tem outras demandas do tipo de outros grupos que a gente poderia chamar em contextos urbanos, como LGBTQI, PNA+, população de rua, né? Enfim, que a gente também está com essa discussão para que as políticas públicas, em especial aqui a política de assistência social, se aprimorize, né? Nesse atendimento a esses grupos. Camila, discutindo mais especificamente o processo de impactos, né, ambientais no nosso país, eu acho que é um tema relativamente novo, né, para a gente, e aí pensando nas estiagens, queimadas, enfim, né, e o impacto que esses tipos de
de processos ambientais levam a comunidades ribeirinhas, indígenas, né, e demais povos tradicionais do Brasil. É novo, né? Como novo também é novo para as políticas públicas repensarem como é que a gente dá respostas a isso, mas eu acho que a nossa conversa aqui ela pode criar um caminho mais do que a gente trazer protocolos prontos, né, de como que a gente atua, mas eu acho que a gente pode ir receitas prontas, né, para dar resposta a esse processo, a esses processos. A única coisa que eu quero não é nada sem Só fechar. Oi, Alex. Eu coloquei o mudo aqui, também entrou para o seu microfone. Desculpa, se puder ativar Tá de novo. bem, ativei. Como eu estava falando, acho que mais do que a gente tentar já definir aqui receitas prontas, né, protocolos fechadinhos, eu acho que a gente pode ter aqui uma conversa aberta e construir de forma conjunta, né, a partir de princípios e observações que são necessárias, e aí eu já destacaria uma, que é essas comunidades tradicionais no Brasil, elas já têm como prática a autogestão, né, os seus territórios, eles são o conjunto, né, de práticas culturais, de organizações familiares que estão integradas com o meio ambiente. Então, nesse sentido, a autonomia do território se dão por todo esse complexo conjunto de organização familiar, cultural e de uso dos recursos naturais que dão essa autonomia a esses povos. E quando a gente tem uma estiagem, por exemplo, uma queimada, ela acaba impactando todo esse ciclo, né, de produção, de pesca, de caça, enfim, né? Eu acho que aqui é pensar de como que a gente dialoga com cada um desses territórios, aí pensando em contextos amazônicos, né? Em que estiagens de rios, por exemplo, muitos braços de rio dão muito acesso a comunidades, já com o rio as comunidades têm acesso às cidades durante períodos de dias, né, de deslocamento para chegar à cidade, e aí pensando em rios secos, como seria esse deslocamento, né? E o impacto desse deslocamento na circulação de produtos, de bens, né? Enfim, eu acho que cada território pode demandar, né, questões específicas que a gente teria que ter respostas específicas também. Então, nesse sentido, eu acho que eu já destaco um outro ponto, que seria a necessidade dos gestores públicos, aí pensando aqui nós na assistência social, de fazer esses diagnósticos territoriais, né, do tipo de impacto, né, do número de pessoas que estão impactadas e quais são as naturezas desses impactos, né? É a dificuldade do plantio, é a dificuldade da pesca, né? E como a gente responde a isso, né? Através de benefícios eventuais, mas aí planeja a longo prazo, né? De como é que a gente reestruturaria todo esse território para retomar a sua autonomia, né? Frente à pesca, à caça, e plantio, né? Eu acho que é esse o início da nossa discussão. Eu posso abrir para a Mônica, a gente exibir alguns vídeos também que eu acho que eles dialogam com a proposta de escutar esses povos, que eu acho que eles têm, muitas das vezes, a própria resposta, né, que a gente tem que dar a esses processos por conta das suas experiências de vida e experiências com o próprio território em diferentes impactos, né, ambientais que eles, inclusive, às vezes já sofreram, né, só que agora estão, de certa forma, intensificados, né. Mônica? Boa tarde, obrigada, Alex, obrigada, Camila, toda a coordenação pelo convite. Boa tarde a todas, todos presentes. Acho que sempre essa oportunidade de diálogo é muito importante, né? Estamos nos formando constantemente, né? Conhecendo e ampliando as nossas possibilidades de atuação nos diferentes contextos, com diferentes públicos. Isso é muito importante, né? Que a gente amplie essa compreensão da diversidade e traga isso para dentro das nossas atuações. A gente sai da ideia, né, de um sujeito padrão, de um coletivo homogêneo, né, e passe
a compreender que as demandas trazem diversidade, né, especificidades, e que isso é garantir direitos. Na temática da emergência também, até já, já digo que sempre que me vem esse tema, né, eu tenho muita dificuldade de falar apenas da resposta à situação de emergência, né? Acho que quando a gente pensa numa situação dessa, a gente já tem que ampliar o olhar para olhar todo aquele contexto, o antes, o durante, o depois, e buscar compreender o nosso papel enquanto política pública nesse todo, né? Então, acho que é importante a gente ter uma dimensão. Vou compartilhar aqui uma breve apresentação com vocês. Está aparecendo? Está entrando, Mônica. Tem que entrar sem aviso? Entrou? Ainda não? Entrou. Então, tentar um pouco, né, desse tema aqui que nos foi colocado, né, pensar na questão da estiagem, mas eu acho que, ao mesmo tempo, pensar em diversas situações da crise climática e ao que ela traz de efeitos para as comunidades, para as diversas comunidades, entre elas, né, com a especificidade dos povos e comunidades tradicionais. Passou? Só para eu saber se está passando no tempo certo. Sim. Tá. Primeiro, relembrar, né, os objetivos da assistência social, que é de proteção, em que a gente traz forte a dimensão da vida, da redução de danos e de prevenir riscos. A vigilância socioassistencial, em que a gente analisa os contextos, as vulnerabilidades, os riscos de territórios e a capacidade protetiva também desses territórios, das pessoas, dos grupos, e a defesa de direitos, né, enquanto eixos aí, objetivos da assistência social. Acho que vocês vêm participando bastante, né, desses debates. Acho que a assistência social tem trazido isso com mais peso nos últimos tempos, e é muito importante essa premissa, né, que esses eventos, que são calamidades, emergências, desastres, eles sejam reconhecidos como questões que envolvem uma sociedade, né, que envolve questões que não são naturais, né? O desastre não é natural. O fenômeno pode ser, né, a chuva pode ser um fenômeno natural, mas o desastre, a consequência daquele fenômeno que seria considerado natural, não é natural, né? Porque, inclusive, ele impacta, ele reflete de forma diferenciadas conforme as condições de cada território, as condições de proteção de cada território frente a cada situação que ocorre. Então, é muito importante que a gente desnaturalize a ideia de que algo assim acontece em determinado território, determinada comunidade, e que aquilo era natural, né? E que a gente traga para o nosso campo de intervenção, né, de possibilidades de intervenção. É muito importante também compreender, então, que nesse sentido, esses fenômenos também, eles impactam de forma diferenciada, em especial por contexto de desigualdade, condições estruturais, terrenos, edifícios, com recursos diferenciados, por conhecimento maior ou menor, por orientação também, né, maior ou menor, preparo frente a esses fenômenos também, o grau de preparo, possibilidades de alternativas dadas para aquelas pessoas, comunidades, territórios, antes, durante e pós um evento, as possibilidades econômicas, por redes de apoio. Então, o efeito desses fenômenos, ele vai se dar de forma diferenciada e diferenciada por bases em desigualdades, né? Compreender, então, os contextos de vulnerabilidade e a dimensão desses impactos gerados por eventos em cada um desses cenários. É muito importante que a gente tenha realmente, já falou Alex, né, esse diagnóstico, compreender esses diferentes cenários para que a gente possa atuar em toda essa gestão do risco, em que atuam diferentes políticas públicas, dentre elas a nossa. As públicas, elas têm por função reduzir as desproteções, né, ampliar a segurança da população, ampliar as capacidades de
de proteção, em especial da assistência social. Aqui, gente, é uma formulazinha que eu sempre trago, porque é uma fórmula usada em gestão de riscos de desastres, e aqui dá para discutir um pouquinho o que o SUAS tem a ver com essa equação, né? Então, esse R aí é risco igual V de vulnerabilidades vezes ameaças, esse A, dividido por capacidades. Então, risco, ele está lá na mesma proporção de vulnerabilidades e ameaças. Quando a gente tem um cenário de alta vulnerabilidade e altas ameaças, o risco só vai crescendo. Quanto maior essas, maiores os riscos. Mas a gente tem as capacidades, que é justamente aquilo que vai ser a possibilidade de intervenção nesse contexto acima, que é das vulnerabilidades e ameaças. Então, essas capacidades a gente vai ter que observar, no nosso caso de trabalho social, qual é a nossa capacidade de repercutir naquele cenário acima. E aí a gente pode, inclusive, fazer exercícios, e eu convido vocês aí nas equipes, né, nos territórios de vocês, fazer com as equipes, fazer com as comunidades, esse exercício para que a gente possa fazer cada vez mais esse C, que são as capacidades, aumentar, né, a gente adicionar força a esta parte dessa equação para poder reduzir esse risco, para poder enfrentar, né, esses cenários de vulnerabilidades das ameaças. É muito importante que a gente conheça esse cenário, entenda quais são as questões naquele território que afetam aqueles grupos, aquelas famílias, quais são as características, entender da mesma forma quais são as capacidades, seja de rede de serviços e seja também, principalmente, das comunidades, dos grupos com os quais a gente trabalha, como que a gente amplia as potencialidades daqueles territórios, daqueles grupos, para que a gente possa ter alguma incidência, alguma interferência nessa equação, que é uma equação que a gente precisa reduzir esse risco. E a gente tem como, porque a gente tem capacidades que precisam ser ampliadas para que isso possa ser realizado. Qualquer local pode passar, né, por estado de emergência e capacidade, mas a diferença é o quão preparado e como estão as capacidades de enfrentar isso. E, novamente, tem a ver muito com desigualdades. Nossa política pública atua muito na perspectiva da superação das desigualdades, né, da proteção frente a contextos de desigualdades que precisam de intervenção. Então, as vulnerabilidades e os riscos causados, né, que afetam as comunidades em decorrência dos efeitos climáticos ou outras emergências, elas vão se dar numa intensidade associada para as populações com as quais as suas atuam. E a gente precisa trabalhar para essa ampliação dessa capacidade. A preparação ela é fundamental, né? Por mais que a gente olhe uma situação em que a gente já tem instalada a necessidade de atuações de respostas, a gente precisa entender que é na preparação que a gente precisa ter um reforço, né, para que a gente impeça situações de se perpetuarem e se agravarem. Naquela forma, né, a gente traz o risco, e a gente, na assistência social, a gente fala do risco social, né, que é a probabilidade de um evento danoso, né, que afetará de uma forma muito danosa a vida de uma pessoa, de um grupo, do território, de acontecer. E nas situações de emergência, de calamidade, esse risco se amplia, né, se amplia as vulnerabilidades, se amplia as ameaças, e as nossas capacidades em situações tão mais limitadas. Então, a gente precisa olhar para isso para que a gente possa pensar, então, aonde que a gente tem que fortalecer essas diversas situações, né, porque principalmente na proteção social especial, né, em que a gente fala já da ocorrência das violências, das violações, violência, abandono, negligência, abuso, exploração sexual, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar, os idosos em situação de dependência, situações de isolamento, diversas situações que, em situações de calamidade, esse risco está ampliado. A gente precisa já ter esse conhecimento, mapear as nossas comunidades para compreender quais são os maiores pontos de vulnerabilidade com que a gente vai precisar trabalhar nessas
situações que possam ocorrer de calamidade também. Principalmente na proteção social especial, mas no SUS como um todo, né, a nossa qualificação, a nossa intervenção, ela demanda muita qualificação, né, muito conhecimento sobre conceitos, sobre fenômenos sociais, sobre as formas em que as violências e as violações de direitos se manifestam na vida das pessoas, no território. A gente precisa conhecer muito da nossa política pública, de tudo que ela tem como ação, do que ela tem como diretriz, dos nossos fluxos, das nossas competências, e também muito conhecimento das redes intersetoriais também, das demais políticas públicas, para que a gente possa realizar também esse apoio e essa articulação que favorece essa proteção. E um grande conhecimento sobre os nossos públicos, né? Uma grande troca com esses públicos. E aí, trazendo mais para o tema, né, de quando a gente fala com povos e comunidades tradicionais, a gente tem que entender que nem sempre a nossa política ela foi construída com base na diversidade dos públicos. Embora a gente tenha, né, todas as nossas diretrizes, as nossas normas enquanto assistência social, as nossas diretrizes éticas, elas trazem para o campo do trabalho o respeito à diversidade, o respeito às especificidades. Mas a gente ainda está avançando nessa história, né? Ainda está avançando no, de fato, garantir estratégias adequadas, formas de estruturas, inclusive físicas adequadas, de formas de comunicação adequadas, e que realmente saia de um padrão, né, de que a gente considera um sujeito total, mas realmente considera essas diversidades em todos os aspectos do nosso trabalho. Para essa, que a gente tem falado muito, né, uma política pública culturalmente adequada, não é necessário uma outra política pública específica para cada público, mas que cada política pública compreenda seu papel e estruture as suas estratégias para dar conta dessa diversidade. E primeiro passo, conhecer o público como o fundamental, né? Não dá para eu fazer uma política, uma ação, sem conhecer quem é esse grupo que vai acessar, que tem direito a ter este espaço como pertencimento também, né? Para isso também é muito importante que a gente tenha a perspectiva, enquanto gestores, trabalhadores, da não imposição de verdades e caminhos. Vai se dar até pela troca, pelo diálogo, pela construção coletiva. Muito importante, então, essa compreensão da diversidade e heterogeneidade dos públicos. Então, nas nossas ações, eu tenho que considerar isso, né? Que às vezes o caminho para construir para um grupo, para um território, não vai ser o caminho para outro grupo, que isso vai se dar a partir dessa troca, né, desse olhar e dessa escuta, atenção então, às demandas sociais, considerando essa diversidade. É necessário que a gente conheça as legislações, os direitos específicos, e aí a gente traz, né, tem diversas legislações relacionadas a povos indígenas, a demais povos, comunidades tradicionais, a gente precisa conhecê-las, né, a gente precisa estudá-las e efetivá-las, né, lembrando que somos agentes de direito, né, de garantia de direitos, então precisamos efetivá-las. Estratégias para viabilizar a comunicação, tem situações, né, casos de grupos que têm outros idiomas, e aí muitas vezes a gente acaba não tendo estratégia para realizar atendimento com esses grupos, e isso é uma restrição do direito, né? É uma barreira que é dos nossos políticos, dos nossos serviços, e não do público. E a gente precisa muito superar essas barreiras. Então, imagina ainda numa situação de emergência, numa situação de calamidade, numa situação, né, de riscos ampliados, a gente ainda nem ter a possibilidade de comunicar. Inclusive, destacar, né, o quanto em situações, seja da estiagem, né, outras emergências, o quanto a comunicação rápida e eficaz, ela é fundamental. Então, vejam que se a gente não tem essa barreira suprida na nossa política, a gente amplia ainda mais, né, os riscos, a gente não contribui ali com o aumento da capacidade. Parcerias com especialistas, né, como é que a gente pode, né, trazer algumas estratégias para viabilizar essa comunicação, tendo pessoas da própria comunidade, né, para dentro dos serviços, inclusive, né, fazer
esse papel de mediador, tradutor, liderança. A gente já tem hoje, né, uma resolução que fala dessa figura do educador par, indígenas, das comunidades para compor as equipes suas, outros grupos também, né, que têm essa demanda, parcerias com especialistas, que a gente possa ampliar esse conhecimento sobre as diferentes culturas, origens, a escuta e participação social, né, o conhecimento sobre o público e ampliar essa comunicação. O ator principal é justamente essa comunidade, né? Atendimento, né, dentro dessa lógica, né, do culturalmente adequado, o atendimento, então, é como aquilo que a gente já mencionou, atenção às demandas considerando a diversidade. E, no nosso atendimento, isso tem que estar expresso. Então, a história do povo e a sua forma de compreender o mundo, ele tem que estar incorporado nas minhas estratégias de atendimento. Por exemplo, né, no acolhimento, em que, ao invés de um fogão a gás, eu instalo uma estrutura de fogão a lenha, ou redários, refeições que consideram a cultura alimentar, eu incorporar ali nos meus serviços jogos, brincadeiras, músicas daquela comunidade, daquele grupo, valorizando, né, apoiar projetos de geração de renda que partam da tradição, da cultura, que façam sentido para aquela comunidade. Além disso, a questão do combate à discriminação, a Alex já trouxe, né, que hoje temos, né, uma coordenação nacional de combate à discriminação dentro do SUAS. A gente precisa entender que a discriminação, naquela fórmula do risco, ela aumenta a vulnerabilidade, ela aumenta risco, então é nossa função disso, e a gente tem que entender que é nosso papel lá também, claro, de forma intersetorial, não é apenas o SUAS que vai combater a discriminação, mas é papel do SUAS trazer esse debate e essa ação para dentro da nossa política, né, do combate à discriminação. E a gente sabe quanto povos, comunidades tradicionais, povos indígenas, sofrem a violência da discriminação e do preconceito. Ter profissionais nas equipes, com conhecimentos específicos, ter profissionais que são membros dos grupos, nos nossos serviços, nas nossas gestões, alguns caminhos, né, para essa construção da política culturalmente adequada. Falando um pouco do trabalho social, o nosso trabalho social é um conjunto de procedimentos, né, que se pautam por ética, por conhecimentos e por diretrizes metodológicas, né. É uma intervenção multiprofissional, né, é um coletivo com diversos saberes que executam, né, esses serviços, e tem uma dimensão individual e coletiva. É muito importante que o trabalho social ele se paute não apenas pela dimensão individual, do atendimento caso a caso, mas pela dimensão coletiva. E é um aspecto muito importante quando a gente trabalha com povos e comunidades tradicionais que trazem a dimensão coletiva de uma forma muito importante para as suas vidas e para as suas organizações. Nosso trabalho contribui para reconhecimento e proteção dos direitos, ressignificar vivências e fortalecer vínculos, rompimento de padrões violadores de direitos, reparação e prevenção de agravos, maior capacidade de proteção individual e coletiva. Nesse sentido, tentando trazer um pouco para a dimensão também dos povos, comunidades tradicionais, que são diversos também, então é muito difícil falar como um geral, né? Então entendam que dentro desse tema, dentro dessas categorias de povos e comunidades tradicionais, há muita diversidade, então é no local, é no território, é com cada grupo, com suas organizações, com suas comunidades, é que a gente vai aprofundando conhecimento e vai aprofundando as estratégias de atuação. Mas alguns elementos que podem nos trazer alguns nortes, né? Então, dentro das nossas seguranças de acolhida, é muito importante que as pessoas se sintam pertencentes espaço, que elas saibam que elas possuem o direito a acessar aquele espaço, que elas se sintam respeitadas naquele espaço e que elas possam se identificar com aquele espaço também, né, dos nossos serviços, onde está a assistência social. Então, a gente fala muitas vezes assim, até incorporar visualmente nos nossos serviços elementos que sejam das comunidades, para que elas possam realmente se identificar, né, se sentir como um espaço que de fato acolhe.
A segurança de acolhida também é muito importante que a gente construa um espaço em que as pessoas possam confiar, em que elas possam colocar suas necessidades e que respostas vão poder ser construídas ali de forma conjunta. E que esses serviços tenham atividade de interesse da população, né, que façam sentido para a população. É aquilo que a gente falava, né, tem que fazer, as minhas ações, meus serviços têm que estar com base no público, né, e não no pré-estabelecido, que não faça sentido com as realidades e as diversidades do território. Autonomia, né, conhecimento sobre direitos e serviços, atividades de troca de conhecimento sobre orientação, sobre direitos, atividades para fortalecer a organização coletiva, acesso a direitos e resposta a problemas da comunidade, participar de todas essas decisões, né, construir com serviços soluções para os problemas que a comunidade identifica. Conhecer e fortalecer os planos de gestão territorial das comunidades. Alex mencionou isso é muito importante, porque muitos dos povos e comunidades tradicionais têm uma grande relação com os territórios, né, de organização social, de organização da produção, de sobrevivência, de organização cultural, e é direito que eles possam produzir, elaborar os seus planos de gestão territorial e que eles possam ser implementados. E aí as políticas públicas devem, a partir dessa escuta, dessa construção junto, fortalecer esses planos, essas ações, para que aquele território possa realmente fortalecer essa capacidade produtiva daquela comunidade. Também aí nesse eixo, né, ações de enfrentamento à discriminação, atividades para identificação de respostas coletivas para os problemas identificados pelas comunidades, convívio familiar e comunitário, né, sempre, acho que uma coisa que sempre é importante ficar em destaque é o quanto a gente precisa fortalecer aquelas culturas, aquelas comunidades, as formas de organização próprias delas, né, e o quanto que a gente pode, enquanto política pública, atuar nesse sentido. Então, as formas de organização, né, direito a conviver a partir de suas tradições, das artes, valorizadas, né, atividades que possam trazer valorização, né, reforçar a valorização, seja para dentro das comunidades, para dentro dos territórios, né, dos municípios, dos estados, os seus saberes, que, em termos, inclusive, quando a gente fala de crise climática, a gente precisa olhar para o quão diferenciado é a relação dessas comunidades com o território, com a natureza, o quão é fortalecida no sentido de que aquele território é a sobrevivência, né? É o espaço de manutenção da sua organização, da sua vida, e veio mantendo isso secularmente, né, milenarmente, muitas vezes. E quanto que a gente precisa se apropriar, conhecer, se apropriar num bom sentido, né, desse conhecimento para construir junto, né, um espaço com muito mais cuidado, né, em que a gente possa mitigar e quem sabe, construir uma mudança nesse caminho de destruição, né, do meio natural, que vem causando impactos cada vez mais recorrentes e intensos. Então, atividades que favorecem, né, a vida comunitária, os seus conhecimentos, a relação dos jovens com as comunidades, na questão da renda também, né, compreender quais são os meios, as condições de cada comunidade que garantem manutenção da vida. Elas possuem, né, muitas vezes, às vezes, por necessidades de deslocamento, ou por seus territórios estarem comprometidos por conta de violências sofridas, de desmatamentos, de poluições, acabam tendo essas condições prejudicadas, ou muitas vezes inviabilizadas. Então, compreender quais são essas condições, o que está gerando essa dificuldade em manter essas condições e de que forma que elas podem ser fortalecidas. Porque da mesma forma não vai adiantar não vai adiantar, e muitas vezes é uma violência a gente estabelecer ações que tragam outros meios, né, de manutenção da vida,
e que não fazem sentido para aquela comunidade, né, que não fortalece aquela comunidade. Além do mais, a avaliação sempre dos contextos, a garantia do acesso aos benefícios, e nas nossas seguranças do apoio e auxílio, também nesses contextos de emergência, é muito importante que a gente entenda também cada território, cada município conheça muito bem qual é a sua realidade, quais são as comunidades, quais são as dinâmicas, porque isso tem que ter, inclusive, previsão legal, né, ali dos benefícios eventuais, e que esses benefícios, em contexto de emergência, sejam céleres, né, sejam rápidos, e que atendam à diversidade da realidade local e à diversidade de necessidades. É muito importante esse estudo, esse conhecimento, e levar isso para que ele esteja reconhecido nas leis que estabelecem os benefícios e ações emergenciais. Vamos falar assim, né, no tema que nos propuseram, confesso que tive um pouco essa dificuldade de trazer muito para um específico, de trazer muito ações mais concretas, mas acho que são nortes, né, que a gente falou aqui, e acho que um dos pontos fundamentais é essa escuta e valorização dos saberes das comunidades. E aí, reiterando a questão da gestão territorial, a nossa participação, nosso engajamento nessa construção, dentro da perspectiva de autonomia dessas comunidades e dos saberes dessas comunidades, que são extremamente importantes, né, principalmente para a gente pensar esse contexto que a gente vive hoje, dessa crise, dos riscos aumentados que a gente vem vivenciando, dos efeitos que a gente vem vivenciando por todas as emergências climáticas, as mudanças, que afetam a todos, né, e que muitas vezes a gente esquece que há conhecimentos já estabelecidos, vividos por muito tempo e que a gente precisa retomar, né, e compartilhar e proteger, muitas vezes. Então, as nossas respostas de atuação em território, muitas vezes não, vão estar nas comunidades, né, junto com as comunidades. Esse conhecimento do território, conhecer as populações, trazer para a participação social, né, considerando essa relação entre as comunidades com seus territórios, esses territórios, como já falei, como base de organização social, cultural, de produção, de sobrevivência, ainda, né, no contexto dos nossos atendimentos e no entender as vulnerabilidades e os riscos, muitas vezes aumentados em situações de emergência. Muitas vezes a gente tem comunidades, povos tradicionais, que habitam territórios que são distantes de sedes de municípios, que a logística de acesso e de saída desses territórios é muito difícil, né? Às vezes não tem estradas, às vezes é meio fluvial, às vezes é apenas aéreo. Então, isso a gente tem que ter tudo mapeado, porque nessas situações a gente precisa já ter um diálogo com essa comunidade, de entender como vai ser a atuação, porque isso impacta também no acesso à proteção, seja lá nos territórios, seja na busca por serviços nas cidades. As respostas, valorizar muito as respostas locais, de mobilização comunitária, valorizar muito a dimensão coletiva e a dimensão coletiva do trabalho social, né, formando coletivos, trazendo reconhecimento, cuidado de si e do outro, a participação social, a mobilização das demandas e dos contextos de vulnerabilidade, né, a socialização, aliás, das demandas, entender que aqueles contextos de vulnerabilidade, eles não são individuais, né, as pessoas afetadas, elas não são indivíduos isolados sendo afetados, elas são afetadas num contexto, e esse contexto precisa de intervenção. A elaboração coletiva sobre traumas, sofrimentos, que em contexto de emergência devem ser trabalhados, né, e aí de uma forma intersetorial, respostas e apoio mútuo para a superação, elaboração coletiva, né, de perspectivas para a recuperação, no coletivo que traz perspectivas de recuperação, né, e de prevenção, inclusive. É muito fundamental também uma articulação com outras políticas para acesso a ações, a direitos,
e uma atuação integrada e coerente, né, entre a rede, evitando sobreposição, evitando ações contraditórias, que seja em contextos durante situações de emergência, ou muitas vezes antes e muitas vezes depois, a gente sabe que às vezes acontece, né? As redes nem sempre estão atuando de forma integrada e coerente. E ainda mais, né? Em contextos de emergência, a gente precisa ter ainda mais atenção a isso e ter realmente nosso plano de atuação, né? E um diálogo muito estruturado para que a gente possa realmente otimizar nossas ações. Quando a gente trabalha com os povos e comunidades tradicionais, ter ainda mais cuidado, né, nessa articulação de rede, garantindo que a nossa comunicação de forma com todos, né, entre toda a rede, esteja clara, seja realmente acessível, e inclusive pensando que não são apenas idiomas diferentes, mas muitas vezes formas de compreender o mundo, conceitos, e que a gente precisa conhecer para fazer esse diálogo. Finalizando, olhar para os públicos violências em contextos de emergência. São contextos em que algumas violências se exacerbam, né, podem ocorrer de forma mais intensa. Então, tanto a proteção básica quanto a proteção especial está muito atenta para isso, já ter esse estudo prévio a qualquer ocorrência, compreender, né, grau de sofrimento das pessoas, tanto das pessoas, da população, das comunidades, quanto dos profissionais que atuam no seu atendimento, a crise climática, compreender o local do sul, se construir estratégias de atuação. Nós, né, muitas vezes falamos do social e parece que o ambiente está longe, né, do que é o papel da área social, mas acho que já está ficando cada vez mais claro, né, que está tudo interligado, que a gente precisa discutir e trazer os diferentes aspectos para a nossa atuação. Apoio material por meio dos benefícios, em especial nas situações, ter a priorização, a rapidez, a questão do acolhimento, né, observar também quando será necessário, nas situações de emergência, e isso a gente já tem que ter tudo prévio, sabe? Porque a gente tem que entender que no acolhimento em situação de emergência há certos riscos que a gente já conhece e que tem que estar no plano o que a gente faz para mitigar se vir a ocorrer uma situação. Além do mais, considerar nesse plano os povos e comunidades tradicionais. Como se dá atendimento aos povos e comunidades tradicionais em contexto de emergência, respeitando as especificidades. E aí seja desde um serviço, um acolhimento, uma alimentação, um acolhimento no sentido da acolhida, e aí destaque muito o papel da gestão, né, em organizar isso, em favorecer esse trabalho de preparação, de planejamento, de conhecimento, para que a gente possa ter uma atuação adequada em situações, né, em que venham a acontecer as emergências. Vou passar isso, né, aqui essa oportunidade de fala para aqui vocês, vou passar aqui para o Alex passar 2 vídeos. Um vídeo do Instituto Socioambiental, o ISA, que é uma organização da sociedade civil que atua na causa ambiental de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, e é um vídeo que fala um pouco, né, dessas questões climáticas. E o outro é um vídeo da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, que é um vídeo que traz um pouco algumas pessoas, né, alguns indígenas, falando sobre a estiagem, né, e todas essas questões climáticas, como vem afetando a vida deles. Lá, Alex, por favor. Temperatura subindo, cenários assustadores. Ondas de calor, pandemias, rios cheios de mercúrio e de lama. É o planeta dizendo que esse desenvolvimento a qualquer custo destrói a vida. Existem outros caminhos. Povos que mostram como podemos viver com a natureza. Existe uma economia rica, puxante e ancestral, articulando gente, vida e território.
uma economia da sociobiodiversidade. Sua prioridade é garantir segurança alimentar, gerar renda, manter culturas vivas e florestas em pé. O futuro pode ser assustador, ou pode ser outro. Obrigada, Alex. A gente trouxe o que ele traz muito, né? Esse aspecto do conhecer esses povos e o quanto que eles têm a contribuir por toda a sua história, por toda a sua luta de proteção, né? E os seus conhecimentos com o ambiente, né? Com o território, com a natureza, que traz aquilo que a gente precisa retomar, né? Para a sociedade, para que a gente possa buscar impedir o avanço de toda essa crise que a gente vem vivenciando. E o quanto que a gente pode, a partir dessa valorização nas nossas ações, fortalecer nesse sentido. E o outro é da COIAB. Olá, eu me chamo Luara Puriná e hoje venho falar sobre a resistência dos povos originários perante a estiagem. Olá, meu nome é Daniele, sou do povo Cambeba e o tema que nós vamos abordar é como a estiagem afetou os povos indígenas. E aqui vai alguns depoimentos de algumas lideranças indígenas. Nós tivemos sim na seca, estiagem, né, muita dificuldade para chegar aqui, peguei distanciado, quase 3 horas nascente, secou, só pingando, aí não tem condição de a gente chegar para a beber. Atividade bebendo quando é grande, né? Então a gente sofre mesmo, e a gente vai para o Igarapé que está poluído, a gente vai buscar água para utilização, para a comida, para fazer a comida. Tem que atrás sim. Posso energia lá para você? Né? Chega, Você energia lá para você? Encheu muito, acima do nível, né? E a seca também, a gente não esperava, né? Portanto, alongou mais de 6 meses. Bom, essa seca que nós tivemos de 2023, ela foi uma seca assim que deu para perceber, porque ela não secou os igarapés, né, onde faz entrada para nossas aldeias, mas sim também o Rio Maior, onde os barcos passam, o Rio Maior, né? Por exemplo, nós tivemos assim, muitas de areia que apareceram, as dificuldades dos barcos, de nossa entrada, nossa saída. Nós percebemos que o Rio Maior, não foi só o Igarapé, nós moramos no maior dos barcos. Oi, então, Silvana Sateré. Estou coordenadora geral da COFIM, Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Sul. Nas últimas décadas, Manaus tem sofrido intensamente com os fenômenos das mudanças climáticas. São cheias severas, assim como são secas, estiagens severas nesses últimos tempos. Ano passado, Manaus foi atingida pela seca e grande parte das comunidades indígenas de Manaus não tiveram acesso ao deslocamento, água potável e a segurança alimentar. Nós temos pensado, né, em formas de como minimizar esses impactos das mudanças climáticas nas comunidades indígenas. Uma delas tem sido pleitear a construção de poços artesianos nessas comunidades. É também a agricultura familiar como alternativa de acesso à segurança alimentar. As mulheres em Manaus são as mais impactadas pelas mudanças climáticas. Em Manaus tem sido a principal cidade atingida no Amazonas pela seca e pelas grandes enchentes. É preciso repensar o modelo de desenvolvimento para a Amazônia, que precisa ser a partir do conhecimento das práticas tradicionais das populações que aqui vivem. Sabemos que no Amazonas, em 2023, o Rio Negro sofreu uma grande seca severa, ficando abaixo de
13 metros, afetando 20 aldeias indígenas em torno de Manaus e no restante do Amazonas, que ficaram em situação de vulnerabilidade, falta de água potável, sem alimentos e isoladas. E elas estão nos rios Tarumã Sul, Tarumã Mirim, Baixo Rio Negro e Poeiras. Acho que é isso. Obrigada, Alex. Obrigada, Camila. Obrigada a todas, todos. Acho que o vídeo não estava tão bom, né, a nossa reprodução aqui, mas eles estão disponíveis no Instagram, tanto do ISA, Instituto Socioambiental, quanto da COIAB, inclusive outros vários vídeos, né, bastante interessantes, com conteúdos que acho que são importantes também da gente conhecer. É isso. Obrigada. Obrigada, Mônica, pela exposição, por essas premissas assim tão importantes, né, do trabalho junto a povos indígenas e comunidades tradicionais, que são diversos, como você falou, né, mas que a gente tem que seguir certos protocolos mínimos assim de atuação junto a esses povos, tanto na rotina e, sobretudo, na emergência, né? Alex, eu não sei se você quer falar mais um pouquinho, e aí eu já vou até emendar um pouquinho também a minha inquietação, que eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês também mais, deixo aberto também para todo mundo aqui, mas se vocês contassem um pouquinho para a gente sobre a atuação junto aos Yanomami, que eu sei que vocês estão empenhados já e produziram materiais importantes. Aí vocês dizerem também um pouquinho para a gente, narrarem quais os principais desafios, pensar os SUAS nesse contexto também, porque eu acho que ele pode ser um bom indicador também para a gente pensar a atuação em outros contextos, e lá também é um contexto de emergência, né? Foi a partir de uma emergência em saúde pública, já está um contexto mais de rotina, talvez agora, embora ainda muito grave, e está vivendo também a sequestiagem, né? Se vocês perceberam isso ao longo que vocês têm ido para lá também, assim, vocês estão percebendo esses impactos da sequestiagem no território, como tem sido esse trabalho? Eu acho que eu posso iniciar porque a Mônica estava falando, né? Deixar ela descansar um pouquinho. Camila, primeiro, acho que destacar um pouco assim alguns elementos que a Mônica trouxe, assim, que eu acho que talvez destacaria o fato da gente necessitar estar juntos das comunidades para entender melhor os processos, né? Assim, aí eu acho que a Mônica trouxe o exemplo de diagnóstico, de escutas, e eu acho que é imprescindível nesse processo, né? O processo de escuta, estar juntos das comunidades para entender melhor as demandas e potencializar as respostas, né? Mais especificamente sobre os territórios, né, dos povos indígenas Yanomami, a terra indígena Yanomami ela se estende por 2 estados brasileiros, né, o estado de Roraima e do Amazonas, assim, e incide em 6 municípios do estado de Roraima e 3 municípios do estado do Amazonas, né. Já dá para imaginar que no estado do Amazonas a gente tem um outro cenário, né, de florestas mais fechadas e aí as margens do Rio Negro, né, e no estado da Amazônia a gente tem um espalhamento assim do território em regiões muito impactadas com garimpo e de rios mais estreitos, né, e também de floresta fechada, assim. E aí eu destacaria assim o impacto no território indígena no estado de Roraima. Ele aí eu acho que a fala da Mônica foi bem feliz nesse sentido, que são impactos trazidos pelos não indígenas, né? São impactos de grandes empreendimentos, no caso aí o garimpo ilegal, né? E aí não é aquele garimpo tradicional, né? Que o garimpeiro vai lá com aqueles processos de exploração muito manuais, né? São grandes máquinas, né? Que grandes estruturas que chegam e destroem os rios mesmo, né? Eu sobrevoei alguma dessas áreas e é triste como a gente olha lá de cima a destruição de rios completos, né? E aí a pesca fica danificada, a água fica contaminada, e aí desestrutura toda uma organização, né, dos povos Yanomamis
em que a caça, a pesca e o plantio, né, faz parte todo de um ciclo, até mesmo de como ele se locomove por esse território, né? Caça durante um tempo em um território, quando a caça sai escassa, eles mudam para outro, mas nesse processo de desestruturação do território, com o impacto do garimpo, não há mais caça, né? A caça está muito mais distante, não há mais rios, não há mais peixe nos rios, a água está contaminada. Enfim, assim, é assustador sobrevoar aqueles espaços e ver o nível de impacto, né, que trouxe para os povos indígenas naquele território, assim. No estado do Amazonas, a gente tem um fenômeno, assim, se por um lado o impacto do garimpo é menor e a desnutrição também é menor, há uma intensidade de descida de povos indígenas do território para a cidade, né, para acesso a benefícios, compra de produtos, enfim, né, e aí esses indígenas ficam acampados, né, às margens dos rios próximo das cidades, e aí especificamente aqui o território que eu fui de Barcelos, e aí ficam acampados e tem todo o processo que, de quando eles chegam na cidade, de vulnerabilidade, né? O que a gente chamaria de o impacto do lixo, do encontro com bebidas alcoólicas, né? Enfim, aí tem a violência também de não entender os nossos códigos, e a cidade não entender o mundo deles também, né? Então tem todo esse conflito de entendimento de dois mundos, mas aí eu destacaria esse processo assim, de descida para a cidade, né? E um processo de vulnerabilidade nesses espaços urbanos, né? De acesso a benefícios sociais. Acho que a Mônica pode trazer mais assim, alguns elementos, mas eu acho que. E aí, no estado do Amazonas, em Barcelos mesmo, eu não percebi estiagem, assim, né? Não sei se o Bruno indo para São Gabriel e Santa Isabel, que foram outros dois territórios que ele esteve, se ele percebeu, né? Algum desses aspectos. Mas nos braços do rio Amazonas, ali, do Rio Negro, eles descem durante 3, 7 dias, né? A gente chama descer porque eles vêm pela calha do rio até chegar na cidade mais próxima, que é Barcelos, né? Então eles levam dias, né? Se deslocando até a cidade. E aí nesse deslocamento eles acabam sofrendo, né? Podem ficar sem alimentos, né? Podem, quando algumas ajudas do município chegam nesses acampamentos, eles acabam gerando lixos que são acumulados ali, a gente leva as cestas, mas não recolhe os lixos, enfim, aí tem acesso a doenças da cidade, né? Então são muitas questões e muitas respostas que a gente tem que dar de forma conjunta, inclusive com a saúde, né? Só bem rapidamente para implementar, assim, de uma forma mais ampla, esse plano como um todo, né, essa atuação, esse fortalecimento da atuação da assistência social dentro desse contexto de emergência, junto às comunidades da terra indígena Yanomami, acho que o que foi muito importante, o que está sendo muito importante, é justamente essa aproximação, esse conhecimento, essa escuta, essa troca, para que a gente construa algo junto, realmente, porque é algo que faça sentido e possa realmente ter efeitos de proteção, né, de ampliar as capacidades protetivas, que o que a gente vem cada vez mais compreendendo e reiterando e reforçando é que isso vem da comunidade, né? A gente, enquanto política pública, precisa fortalecer essas comunidades, né? E o que a gente vai fortalecer vai ser a partir das comunidades que a gente vai ter condições de saber, de construir essas estratégias. Então, a gente falou muito hoje aqui da gestão territorial, que a gente foi entender qual era o protocolo de consulta dos povos, que já existe, né? Isso é um dos pontos que nossos municípios, estados precisam conhecer bastante, que é o direito à consulta livre, prévia, informada, estabelecido na Convenção OIT 169. Esse é um dos normativos, né, que a gente precisa ter conhecimento, né, para atuar com os povos. A gente foi conhecer, então, esse protocolo, a gente foi conhecer documentos já escritos pelas comunidades, né, em parcerias com outras organizações indigenistas, conhecer relatórios de órgãos como o FUNAI, né, para entender a situação, conversar com as associações, que são as representações representativas das comunidades, conhecer o PGTA, que é o Plano de Gestão Territorial Ambiental, que nesse PGTA
no específico, né, da terra indígena Yanomami, tem 7 temas em que nós, enquanto assistente social, já poderíamos estar atuando em várias daquelas áreas que já foram estabelecidas pelos povos, né? Então, a gente já traria aí o aspecto da autonomia, de fortalecer o direito e essa segurança, né, socioassistencial, e vários aspectos ali que dizem respeito às nossas seguranças, né, às nossas possibilidades de atuação. Então, conhecer esses instrumentos já elaborados pelos povos estão sendo o norte desse caminho que a gente vem percorrendo junto com os estados, junto com os municípios, né, e que ainda está muito no começo, né, mas que a gente espera aí ter avanços bastante significativos, né, e que realmente representem aí uma mudança e uma efetivação mesmo da nossa assistência social, né, voltada a esses territórios, às comunidades. Acho que são caminhos para que a gente realmente possa chegar nessa efetivação, né, da política. Muito bem, obrigada. Então, Mônica, Alex, eu vi que a Clarinda abriu a imagem, não sei se ela quer falar alguma coisa, quer contribuir aqui para o debate. Se vocês quiserem, está aberto aqui, gente, se quiser falar ou colocar no chat também alguma questão específica ou também sugestão, direcionamento, dúvidas, né? Também apresentação de algum caso, de onde vocês estão falando também, como é que está a situação aí no município de vocês. A gente fica aqui esse espaço agora para a gente abrir a roda para o diálogo. Bom, eu coloquei aqui também no chat 2 grupos de WhatsApp que a gente, como eu tinha falado no início daqui do apoio técnico, a gente faz muita comunicação através desses 2 grupos, né? Um é de emergências no SUAS e o outro é específico para a situação de seca e estiagem. Então, vocês podem clicar aqui no link aqui no chat que vocês já são direcionados para o grupo. E ali também as dúvidas que surgirem e também contribuições, também vocês podem falar no grupo de situação de seca e estiagem. O outro é uma comunidade de transmissão, então é mais para avisos, né, e recados, então não dá para interagir, mas a gente segue à disposição. E lembrando que esse apoio técnico de hoje, assim como os outros que vêm de uma sequência já há 2 meses, a gente vem fazendo esses apoios técnicos toda quinta-feira, às 2h30. Eles estão gravados no canal do YouTube da SNS, então vocês podem consultar. O da semana passada foi sobre benefícios eventuais, a gente já teve também com a Defesa Civil, teve sobre Bolsa Família, teve sobre CAD Único, sobre impactos à saúde mental decorrente de situação de seca e estiagem. A gente vai ter nesse mês também sobre impactos à saúde decorrentes de seca e estiagem. E a gente segue aqui aberto para esse espaço de diálogo, de escuta também, e para a gente poder ouvir o que dentro da própria MDS, né, nossos colegas estão desenvolvendo também nessa linha, que acaba a emergência atravessando o trabalho de todo mundo. A gente tem uma coordenação de emergências no SUS, mas a emergência ela não está em uma caixinha, né, porque ela atravessa o trabalho de diversos setores dentro do MDS, e a gente vem cada vez mais tentando integrar nossas ações para a gente conseguir dar respostas às diferentes tipologias de desastre, às diferentes populações afetadas, respostas que sejam coerentes, integradas, rápidas, concisas, né? Como a Mônica também bem ressaltou, a questão da comunicação como sendo um aspecto chave na emergência, e realmente como que a gente pode se comunicar de forma célere, porque as populações necessitam de respostas imediatas, né? E às vezes a gente tem um tempo de resposta, os nossos instrumentos, as nossas políticas ainda não conseguem dialogar com essa celeridade. Então, eu acho que a emergência nos ajuda a pensar também nossos instrumentos, né? Nos antecipam, nos ajudam a pensar em inovações que a gente possa lidar com esses contextos assim que necessitam de tanta resposta assim tão pronta, imediata e concisa, né? Então é isso. Não sei se vocês querem falar mais um pouquinho, Mônica, Alex, se faltou alguma coisinha.
Acho que não, só nos colocar à disposição aqui, acho que é um esforço coletivo, né, uma necessidade, né, do nosso sistema de avançar nessa pauta, avançar nesse diálogo, nessa construção conjunta, com essa diversidade de povos, com a diversidade de comunidades tradicionais, e compreender que a resposta vem das comunidades, né, vem dos territórios. Nosso caminho tem que seguir por essa diretriz, né, dessa valorização, desse fortalecimento. E agradecer novamente. Obrigada, Mônica. Também agradeço, Camila, a oportunidade. Estou deixando aqui no chat o e-mail da coordenação, tá? E de igual modo também podem entrar em contato para sugestões, dúvidas, né, apoio técnico, o e-mail da coordenação, tá? Enviado. Tá joia, Alex. Muito obrigada, então, Alex, Mônica, e a gente segue aqui em diálogo dentro do MDS também com todo mundo, né? Com todas as pessoas afetadas, interessadas, para a gente ir criando inovações a partir também desses diálogos, escutando as perspectivas locais, para a gente poder pensar formas diferentes e que dialoguem com as realidades locais, né? É isso então, pessoal. Obrigada. A gente espera, então, na quinta-feira que vem, vocês novamente aqui, às 2h30. A gente vai mandar a divulgação da próxima pauta também por esses canais. E até já. Obrigada.